Boa tarde, meu nome é Eduardo Giordano, sou estudante do curso de Ciências Econômicas e hoje, na disciplina de Investigação Científica, gostaria de trazer para vocês a apresentação do pré-projeto. Nesse caso, o tema escolhido foi a influência do mercado de capitais no crescimento econômico do Brasil e a principal temática aqui é a gente entender como que um mercado de capitais desenvolvido ele consegue promover maior financiamento dessas empresas e posterior crescimento econômico. Então, o grande questionamento a ser respondido aqui hoje é como que o mercado de capitais ele consegue auxiliar na economia brasileira, por exemplo. O objetivo da pesquisa é analisar a relação que tem entre o crescimento econômico e o mercado de capitais. Então, como que as empresas, por meio de uma captação de dívida ou por meio de venda de ações para investidores, elas conseguem aumentar o seu tamanho e a partir disso gerar um maior grau de eficiência e também de importância econômica. Isso a gente vai fazer olhando indicadores, avaliar o impacto de políticas econômicas, sejam políticas ali que vão auxiliar essas empresas a captarem crédito no mercado ou mesmo que fomentem o mercado de capitais. O principal ponto, quando a gente fala desse tema, é justamente a gente entender qual que é o impacto que a política também pode ter realmente dentro do mercado de capitais, uma vez que é um ambiente regulado, nós temos ali instituições como a CVM, como o Banco Central por trás, que eles acabam por gerar aquela robustez maior para o sistema, mas as empresas aqui no Brasil especialmente, elas acabam sim, algumas delas, e dependendo dos setores, tendo alguns benefícios fiscais realmente para que elas consigam ter esse maior desenvolvimento econômico. Mas tudo isso parte de uma iniciativa de crédito, seja do governo federal, seja de outros investidores. Então, o central aqui é nós entendermos como que essas ações em conjunto conseguem fazer com que essas empresas obtenham maior recurso e consigam expandir, gerando mais empregos e maior desenvolvimento econômico. Sobre as literaturas utilizadas, trouxemos aqui o Schumpeter, em 1911 ele escreveu a obra que vai trazer um pouco da inovação dentro do mercado de capitais. O Fama, ali na década de 70, que ele vai dissertar ali sobre a teoria dos mercados emergentes, que as informações da economia real elas acabam refletindo nos preços das ações dentro do mercado financeiro, e também Merton, ali na década de 80, que vai explicar um pouco da relação de diversificação de riscos e liquidez para esses investidores. Quando a gente fala da história do mercado de capitais brasileiro, ainda é uma história bastante recente. Então, a gente até teve em outros países um mercado de capitais mais desenvolvido, justamente pela idade dele, mas aqui no Brasil ele data ali da década de 1890, né, no final ali do século XX, no próprio Rio de Janeiro, posterior à vinda da família real para cá, justamente para que começassem essas negociações de inicialmente commodities para depois sendo evoluídas para outras empresas já de maquinofaturas. No final da década de 90, nós tivemos a etapa de privatização, então a economia brasileira ela tornou-se mais aberta ao mercado, isso aí fomentou bastante investimento estrangeiro, pouco depois da ditadura, por exemplo. Agora, no cenário atual, nós tivemos a fusão da BMF com a Bovespa, em São Paulo, e nós temos hoje a figura da B3, que é a bolsa de valores aqui do Brasil, e ela acaba por fomentar negócios aqui dentro, seja negócios de crédito ou negócios de compra e venda de ações. A metodologia utilizada vai ser a metodologia exploratória, justamente para a gente entender como que empresas brasileiras, por meio desse maior acesso ao crédito, acesso ao mercado de capitais, conseguiram promover o maior desenvolvimento econômico no país, posteriormente coletando dados, sejam de resultados financeiros dessas empresas, sejam de artigos acadêmicos de como, por exemplo, uma região se desenvolveu após a instalação de alguma indústria, e também ainda para analisar esses dados, trazer ali análises quantitativas realmente para a gente comparar qual foi a mudança, qual foi a evolução de um período para outro. Alguns estudos de caso aqui que nós resolvemos trazer. Como que a Petrobras ela utilizou o mercado de capitais para financiar seu crescimento, seja via emissão de dívidas para construir novas refinarias, seja
refinanciamento ou mesmo novos investimentos que a companhia pretende fazer. Também a Vale, então ambas ali são indústrias de alto capital, o capital mais intensivo que você precisa ter para gerar aquelas operações, acabam tendo um impacto direto em toda a economia, seja setor logístico, seja setor portuário, então acaba impactando toda a cadeia de produção. E por último também o Itaú. Como que um banco acabou se tornando desse tamanho, tanto em resultados financeiros, justamente pela estratégia de adquirir dívida e fomentar crescimento via mercado de capitais, posteriormente empregando vários colaboradores aí pelo país. Algumas referências que a gente acabou utilizando, então tem até referências históricas aqui, algumas referências gringas, então da teoria do mercado eficiente, da modelo de capital com relação a risco e também da volatilidade do mercado de capitais e os impactos na economia brasileira do Oliveira que a gente optou por trazer. Então, aqui é um breve resumo do que nós vamos trabalhar daqui para frente nesse projeto.